E é Ele que reparte a cada um como quer. Se Ele quer dar 9 dons para uma pessoa, o que nós temos com isso? Ele é soberano na escolha. Se Ele quer dar um só, Ele é soberano. Se Ele não quer dar nenhum para aquela pessoa, Ele é soberano, Ele que decide. Agora nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos dispor, acreditar, desejar, como Paulo diz, desejar e ardentemente os dons. E nós vamos buscar esses dons. Vamos desejar. E vamos praticar. Porque não adianta, se você recebe um dom e não pratica, acabou. Não precisa de mais nenhum. Então é assim que funciona. Como Jesus contou aquela parábola dos talentos. Então, quem recebeu 5, entregou depois o quê? 10, multiplicou, desejou, acreditou, foi usado mais e mais e mais. Quem recebeu 1, o que fez lá? Enterrou? Pronto. Então, quando entregou, só aquele mesmo, nem usou. Então, esse foi chamado o quê? Mau servo. Então, você tenha um, deseje, busque, acredite. O Espírito Santo vai lhe confiar mais, depois vai lhe confiar mais. Então, é desejar ardentemente e é também colocar em prática. Então, é com aquela palavra negociai, quer dizer, busque mais, deseje mais, seja mais usado, ajude mais as pessoas, ame mais as pessoas. Quanto mais você fizer isso, mais você vai ser usado. Então aqui Paulo diz, assim como o corpo é um, tem vários membros, então o Espírito Santo o quê? Vai usar os crentes. Vai usar todos, se todos desejarem. Agora, se todos não desejam, tem um só que deseja, então esse é que vai ser mais usado. O ideal seria que todos os crentes tivessem dons na igreja e um oraria pelo outro. Está alguém doente? Que tipo de doença é a sua? Ah, tem um irmão aqui que é especialista aí, ele recebeu o dom para esse tipo de doença. Chama o irmão, orava pelo outro, ele era curado. Ah, irmão, eu vou viajar, queria saber o que Deus fala aí a respeito dessa viagem. Eu orei, consultei, Deus não me falou nada. Ah, mas nós temos aqui um irmão que Deus usa, aí é um profeta de Deus, e ele sempre fala a mensagem do futuro. Vamos chamar o irmão, vamos orar juntos? Então, aquele irmão, Deus usaria aquele irmão para falar a respeito se o irmão deveria viajar ou não, se vai fazer aquele negócio ou não. Nós deveríamos nos ajudar uns aos outros. Todos deveriam ter dom na igreja. Todos na reunião da igreja poderiam ter aí as oportunidades dentro de um culto, de um espaço de tempo desse culto, seria usado exatamente para isso, para as manifestações desses dons. Nós viveríamos muito melhor, não haveria gente doente na igreja. Então seria excelente. Deus falaria conosco em todos os cultos. Mas, infelizmente, nós ocupamos 70% dos cultos nossos com música e avisos e coisa mais. E nunca permitimos ao Espírito Santo se manifestar. Não damos mais tempo para Deus na igreja. Nossos cultos não têm tempo para Deus. Nós ocupamos o espaço de Deus. Não deixamos Deus falar, não deixamos Deus agir, não deixamos Deus curar as pessoas, não deixamos Deus falar conosco. Não existe mais espaço para Deus em nossos cultos. Nós dizemos que estamos cultuando a Deus, mas quando Deus vai responder o culto, nós não deixamos. Não tem espaço para Deus. É isso que acontece. Então Paulo diz aqui, olha, no mesmo culto, quando vocês se ajuntam, tem aqui espaço para tudo. Olha aí, tem salmo, então um salmo aqui pode dizer assim, um cântico, né? Que antigamente eram os salmos que eram cantados na igreja. Então tem aqui a doutrina. Aqui não é costume, é doutrina. Doutrina da salvação, doutrina, batismo com o Espírito Santo, doutrina, dons do Espírito Santo. Então são várias as doutrinas, né? Então são várias as doutrinas. Aqui depois fala, olha, tem revelação. Olha aí, se tem revelação, então existe uma palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, existe aí discernimento de espíritos. Então, tudo organizado, tem língua, tem interpretação. Olha aí. Então vai existir todas as coisas no culto, nós vamos dar espaço para que ocorram as manifestações do Espírito Santo. Então,
É o que nós fazemos aqui. Nós temos um culto todas as quartas-feiras, chamado culto de adoração, que é um culto onde existe a permissão, onde existe aí o desejo de que Deus fale conosco e que Deus faça milagres, maravilhas. Então esse espaço que existe é que deve ser dado na igreja. E nós temos também na quinta-feira no Templo Central esse culto especial, exatamente buscando o quê? As manifestações do Espírito Santo. Buscando que Deus fale conosco, que Deus faça milagres, cure as pessoas. Então é necessário haver isso na igreja. Então você aí peça ao seu pastor para pelo menos um dia por semana haver na sua igreja um culto. Então, para existir essas manifestações onde vocês vão buscar, orem em línguas, todos os irmãos, reúnam uma equipe, comece a orar em línguas, a desejar, a buscar esses dons e façam um culto na igreja especial para isso. Ore pelas pessoas, unja as pessoas com óleo e vocês vão ver que Deus vai fazer milagres aí, vai fazer maravilhas e vai falar sempre com a igreja. Então Paulo continua e diz, ó, se alguém falar língua estranha, então ele diz, faça-se isso por 2 ou quando muito 3 por sua vez e haja intérprete. Então ele está dizendo, olha, se alguém falar em línguas, aquela pessoa que fala, que se destaca, está pregando, começa a falar em línguas, ou uma pessoa na hora ali começa a falar em línguas alto na igreja ali, então o que acontece? Essa pessoa, se ele falar em línguas, ele deverá interpretar o que ele está falando, ou alguém que está entendendo e tem o dom de interpretação vai interpretar isso. Isso é uma manifestação do Espírito Santo da igreja, normal, que deveria acontecer nos cultos. Agora o que acontece? Nessa hora, as pessoas vão ficar o quê? Caladas, vão escutar o que Deus está falando através daquela pessoa que está falando em línguas e interpretando, ou está falando em línguas e outra pessoa está interpretando. Isso acontece muito numa igreja onde existe um avivamento, onde permite-se que Deus fale na igreja. Isso é normal. Aí o que acontece? Se uma pessoa está falando, aí de repente ele vai perceber que ele continua falando em línguas, mas o intérprete parou de interpretar. Ou ele que interpretava vai ver que a mensagem está continuando em línguas, ele não está entendendo mais nada. O que acontece? Ele vai parar de falar e vai deixar que outra pessoa, se Deus quiser usar outra pessoa, e continuar. Então, outra pessoa vai levantar e vai começar a falar e vai interpretar, ou outra pessoa que está interpretando, pode ser a mesma que estava interpretando o outro, ou outra pessoa vai ser usada para interpretar esse que vai começar a falar agora. E esse vai falar até também acabar a mensagem. Daí a pouco, outro vai levantar. Então Paulo diz, numa mesma reunião, 1, 2, no máximo 3. Então, falem e haja intérprete. Ou ele interpreta, ou outras pessoas interpretam. Quando isso estiver ocorrendo, a igreja deve ficar em silêncio, escutando Deus falar. E se você fala em línguas, mas você não tem o dom de línguas, se você fala em línguas, mas você não interpreta, nem é interpretado por ninguém, então fale baixinho. Você pode estar ao lado da sua esposa na cama, orando em línguas, e ela nem saber que você está orando em línguas. Porque a altura que controla é você. Ninguém obriga você a falar em línguas de toda altura, ninguém obriga você a gritar, falar alto. Não. O Espírito Santo, ele está dentro de nós, mora em nós. Ele, ao mesmo tempo está conosco e ao mesmo tempo está em nós. E ele nunca obriga você a fazer o que você não quer fazer. Não. Se você tem o dom de línguas e não quer falar em línguas, ele não vai obrigar você a falar. Se você é batizado com o Espírito Santo, você vai falar em língua a vida inteira. Agora, se você não quer falar, não fala. Só fala se quiser. O Espírito Santo não vai obrigar você a falar. Ele te deu uma arma de oração. Você é batizado com o Espírito Santo, vai orar em línguas a vida inteira. Se você não quer, ele não vai te obrigar. É assim que acontece. Então, a altura da voz, quem regula é você mesmo. Então ele diz, olha, todos na igreja podem profetizar, ou trazer uma profecia, ou trazer uma mensagem em línguas e interpretar, ou ser interpretado por outras pessoas. Agora, veja bem, se não houver essa manifestação de
uma língua que todos entendam, ou profetizar, ou falar em língua e ser interpretado, então fale baixinho, não fale alto em línguas na igreja. Agora é claro que existem aqueles momentos, ninguém está proibindo você, e naqueles momentos quando você vê que existe ali uma presença de Deus, todos se alegram, né? Tem aqueles momentos, às vezes até no hino que está sendo cantado, ou numa pregação, onde existe aquele momento que todos se alegram e começam a falar em línguas. Isso é normal na igreja pentecostal. Agora, na hora que o pregador estiver pregando, não é hora de ficar falando em línguas. Na hora que a pessoa está falando lá, trazendo uma mensagem, ou um aviso, alguma coisa, não é hora mais de ficar falando alto. Você deu vontade de falar? Fale bem baixinho. Não precisa ninguém escutar você falar. Você não é melhor do que ninguém porque fala em línguas. Então, tenha ordem. E precisa do culto haver ordem, organização, para que o culto agrade a Deus. A nossa lição de hoje, então, nós vamos ver aí, parte 1, dom de profecia. Tópico 1, o que é dom de profecia? Tópico 2, a relevância do dom de profecia. Tópico 3, propósitos da profecia. Na parte 2, nós vamos ver variedade de línguas. Tópico 1, o que é dom de variedade de línguas? Tópico 2, qual é a finalidade do dom de variedade de línguas? Tópico 3, a qualidade do dom. Na parte 3, nós vamos ver interpretação de línguas. Tópico 1, definição do dom. Tópico 2, a diferença entre dom de interpretação e o de profecia. Vamos ver então a nossa introdução. O estudo da lição dessa semana concentra-se-á nos 3 dons classificados como os de elocução: profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Os propósitos desses dons especiais são os de edificar, consolar e exortar a igreja de Cristo, como está em 1 Coríntios 14:3. Isso porque os dons de elocução são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizadas na igreja de forma incorreta. Assim devemos estudar esses dons com diligência, reverência e temor de Deus, para não sermos enganados pelas falsas manifestações. Então, tudo que Deus faz, lembre-se que o diabo também imita. Então tem gente por aí dizendo que recebeu uma mensagem vinda lá do santo não sei quem, da mulher não sei quem. Isso não é de Deus. Essas manifestações aqui são do Espírito Santo. Então, todos esses dons são operados aqui pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo mora em nós, sabe tudo a nosso respeito, sabe o nosso pensamento, nossa intenção, sabe tudo. Então, tomemos cuidado com as mensagens, porque elas devem ser julgadas pela igreja. Nunca o Espírito Santo vai trazer uma mensagem que faça alguém deixar de congregar. Não vai trazer uma mensagem dizendo que alguém, que Deus botou a doença em alguém. Não vai trazer uma mensagem aí que não concorda com a Bíblia. Então, tomemos cuidado, porque devemos julgar. Tanto aquele que vai ser usado deve tomar cuidado para trazer a mensagem correta, a vida de Deus, quanto aqueles que ouvem devem aprender a se controlarem, tem que controlar os seus sentimentos, porque as profecias devem ser julgadas. Então não é só escutar e pronto, começar a chorar e não saberem se é verdade, se não é. Não, tudo tem que ser julgado, tá? Não é com emoção. Aí o julgamento é feito com intelecto. Aqueles que leem, estudam a Bíblia, vão julgar se está correto dentro da Bíblia ou não o que está sendo falado. Por isso que existem aqueles que são ministros na igreja, que são responsáveis principais por esse julgamento das profecias na igreja. Parte 1, então, dom de profecia, 1 Coríntios 12:10. Tópico 1, o que é dom de profecia. Tópico 2, a relevância do dom de profecia. Tópico 3, propósitos da profecia. Vamos ver então o tópico 1. O que é o dom de profecia? Então, de acordo com Stanley Orton, o dom de profecia, relatado por Paulo em 1 Coríntios 14, refere-se a mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas, aparecem várias aberrações concernentes ao uso incorreto desse dom. Não poucos crentes e igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias. Apesar de exortarmos a não desprezar ou sufocar as profecias da igreja local, 1 Tessalonicenses 5:20, as Escrituras orientam-nos a que examinemos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito
o que está por trás das mensagens. Toda profecia espontânea deve ser julgada. 1 Coríntios 14, 29 a 33.